Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, iremos debater uma questão bastante importante, tendo em vista os grandes avanços tecnológicos das últimas décadas, muitos deles motivados diretamente pela guerra. É verdade que a paz não traz progressos? Antes do vídeo, aquele recado bem rápido. Se você ainda não está inscrito no canal, não perca tempo e inscreva-se já. E como as novidades por aqui são diárias, não se esqueça também de ativar o sino das notificações. As curtidas são muito importantes para todo criador de conteúdos do YouTube. Por isso, se você gostar desse vídeo, deixe aqui o seu like e o compartilhe com seus amigos. E para você que gosta tanto de temas militares e também de história, não se esqueça de visitar e de seguir o meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial, onde encontrarão mais de 700 vídeos específicos e exclusivos sobre um dos mais sangrentos conflitos da história humana. Desde o início do século XX, que a humanidade tem experimentado um período de grande avanço tecnológico em praticamente todas as áreas. Na virada do século XIX para o século XX, o carro era visto como uma invenção excêntrica sem grande futuro. Os aviões não existiam, e as comunicações ainda eram essencialmente por via escrita, com as linhas de telégrafos e de telefones muito restritas a poucas áreas. E hoje, pouco mais de 100 anos depois, nos comunicamos à velocidade da luz com qualquer pessoa em praticamente qualquer lugar do planeta. Todos os dias, dezenas de milhares de pessoas voam pelos céus em viagens corriqueiras e extremamente seguras. E os carros são cada vez mais automatizados e eficientes. Se antes as inovações tecnológicas levavam décadas ou até mesmo gerações inteiras até serem absorvidas e integradas na sociedade, hoje em dia isso leva poucos anos ou até mesmo poucos meses, num ritmo nunca antes visto na história humana. E se analisarmos com alguma atenção esse processo, constatamos que muitas dessas inovações vieram diretamente da guerra. Por exemplo, quando a Primeira Guerra Mundial começou, o avião tinha sido inventado há menos de uma década e não passava de um hobby de alguns entusiastas amadores. Mas os militares, vendo nesse aparelho uma plataforma extremamente vantajosa para operações de observação e bombardeio, incentivaram o nascimento e o crescimento de toda uma nova indústria, que no espaço de pouquíssimos anos desenvolveu aeronaves cada vez mais rápidas e eficientes. O mesmo aconteceu com o automóvel, que graças às necessidades da guerra, passou por uma grande e profunda transformação, abrindo caminho para o desenvolvimento de motores menores, mais compactos e ao mesmo tempo mais potentes. Na Segunda Guerra Mundial, esse fenômeno assumiu proporções ainda maiores. Até aquela data, a humanidade nunca tinha visto uma guerra tão mecanizada. Nunca se viram tantos veículos, tantos navios, tantos submarinos e tantos aviões no campo de batalha como na Segunda Guerra Mundial, o que resultou numa tremenda pressão para o desenvolvimento tecnológico desses aparelhos. Naquela guerra, as potências envolvidas competiam entre si pelo avião mais rápido, pelo bombardeiro mais pesado, pelo blindado mais bem armado, resultando em avanços técnicos impressionantes. Por exemplo, em 1939, os caças mais rápidos e avançados, como o Bf-109 alemão e o Spitfire inglês, alcançavam velocidades que rondavam os 600 km por hora. Mas quando a guerra acabou, em 1945, aviões com motores a pistão ultrapassavam os 750 km por hora, e os novos aviões a jato, criados justamente por exigências da guerra, alcançavam velocidades estonteantes de mais de 900 km por hora. Foi também na Segunda Guerra Mundial que se deram os primeiros passos importantes na exploração espacial, através dos trabalhos do alemão Wernher von Braun e do seu foguete V2. As comunicações também passaram por uma grande transformação nessa guerra, com os militares exigindo aparelhos cada vez menores, mais leves e com alcances maiores.
A saúde também experimentou um grande salto na Segunda Guerra Mundial. Com tantos soldados feridos, as potências envolvidas na guerra apressaram-se em procurar formas de atender eficazmente os seus feridos. Por exemplo, a penicilina, o primeiro antibiótico descoberto pelo homem, era conhecido desde 1928, mas o processo de produção era extremamente complexo, caro e demorado. Mas devido às exigências da guerra, foi dedicado um grande esforço no desenvolvimento de técnicas mais eficientes de produção, resultando em 1942 no primeiro método de produção em massa da penicilina. Graças à penicilina, e principalmente a esse método revolucionário de produção, centenas de milhares de jovens sobreviveram a ferimentos que, de outra forma, teriam resultado em morte. A televisão com tubos de raios catódicos, que durante décadas utilizamos em nossas casas, teve a sua origem graças a pesquisas iniciadas na Segunda Guerra Mundial. O micro-ondas que utilizamos na cozinha só surgiu graças a pesquisas com magnetrons no âmbito dos trabalhos para o desenvolvimento de radares mais eficientes. E a base dos computadores que utilizamos hoje foi cimentada no início dos anos 40, graças ao trabalho da equipe liderada por Alan Turing, cujo objetivo era decifrar as milhões de combinações da máquina criptográfica alemã Enigma. Se hoje lançamos foguetes ao espaço, se somos operados e não morremos de infecções, se falamos com um amigo do outro lado do mundo como se ele estivesse na casa ao lado, e se viajamos num avião a 900 km por hora com toda a segurança e praticidade do mundo, é tudo graças a inovações que surgiram por exigências da guerra. Não deixa de ser tremendamente contraditório. A guerra, que mata, que destrói e que causa dor e sofrimento em milhões de pessoas ao redor do mundo, é a mesma que nos proporciona um estilo de vida moderno e confortável. Dá mesmo muito no que pensar.